Olá, boa noite. Começa mais um Agrodebate, o programa que de segunda a sexta-feira debate o agronegócio aqui no canal AgroPlus. Seja muito bem-vindo. Eu já faço o convite também para serem muito bem-vindos por aqui. Meus amigos comentaristas que todos os dias estão aqui comigo, Zaid, toda quinta-feira, né? Seja bem-vindo, Zaid Arbid, advogado, especialista em tributação ambiental. Muito obrigado, Jossan. A todos, um prazer de novo estar aqui no Agrodebate, na AgroPlus, comentando sobre as importantes notícias e novidades sobre o nosso agronegócio. Daiane, especialista em agronegócio, seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Jossan, boa noite, Zaid, boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui novamente para debater o agronegócio. Então, começamos o nosso debate falando sobre assuntos quentíssimos. Ontem, dia 11, a CNA divulgou aí umas informações sobre crescimento, ela fez uma análise sobre 2024 e fez uma projeção sobre 2025. Ela previu o crescimento do PIB do agronegócio em 2025, mas claro que apontou, e ninguém melhor do que nosso querido Zaid para falar que cenários externos e internos são desafiadores para o setor. E para complementar esse debate, Zaid, para deixar esse assunto mais quente ainda, nessa quinta-feira, dia 12, o dólar fez um verdadeiro baile, né? A cotação do dólar aí, ó, frente ao real, começou aí com números abaixo do que nós vimos nos últimos dias, mais parecido com as últimas semanas, mas diferente dos últimos dias. Nós chegamos ao patamar de 5,86 do dólar hoje, mas já no começo da tarde parece que ele já voltou a preços normais. Chegamos na casa dos R$ 6,04. E aí gera, né, alguma incerteza no setor. Nós conversávamos até nos bastidores, Aide, que isso pode gerar até pode ser uma falsa alegria aí temporária para o produtor rural. Opa, o dólar aumentou, é hora de investir. Mas só que, aliás, o dólar diminuiu, é hora de investir, não é? O que é que o produtor faz num momento como esse, Zaid? É muito incerto o momento que o dólar baixa e no mesmo dia foram diferenças muito grandes que a gente não está acostumado a ver, né? E aí, investe, não investe? Segura o dinheiro, não segura? Bom, Jossan, ótima pergunta, muito obrigado aí pelo tema. E eu aproveito para conversar com o nosso telespectador que sempre acompanha aqui o Agrodebate, para que ele possa saber que aqui, a partir das nossas discussões no Agrodebate, ele sempre vai estar antenado com as novidades e com as informações mais quentes do agronegócio e do mercado. E é só assim para que a gente possa fazer previsões as mais acertadas possíveis, né, sobre uma variável do preço das commodities tão importante como é a soja. E também aí os preços que a soja chega a partir das oscilações dessa variável dólar, né? Pois é, a Confederação Nacional, ela manifestou essa preocupação justamente, né, em relação ao que pode acontecer no ano que vem, né, se o dólar vai valorizar, ou seja, se o real vai se desvalorizar em relação ao dólar, né, que isso também, né, tem uma grande importância porque pode favorecer negociações que sejam antecipadas. Então, como o Jossan comentou, é possível que o produtor ele se motive num momento como esse, de dezembro, virada de ano, né, e a travar os preços de venda do ano que vem, quando percebe uma desvalorização do real frente ao dólar, porque o nosso mercado, nosso grão, ele se torna mais competitivo lá fora. Então, isso pode trazer realmente dúvidas sobre o que fazer. E por isso, nesse cenário do final de 2024, a projeção de longo prazo, né, para 2025 como um todo, que foi levantada agora no dia 11 pela Confederação Nacional, foi justamente essa palavra, preocupação, né? O que é que pode acontecer?
com o dólar no ano que vem e de que maneira essas oscilações, essas elevações ou essas quedas do dólar podem impactar nos preços das commodities. O que é o importante para que o telespectador do Agrodebate ele tenha em mente é que é preciso estar sempre antenado para que a gente possa, o mais próximo possível das informações, trazer aquela que seja com maior credibilidade e que seja a informação mais acertada, né? Ninguém imaginaria, num cenário como esse, de projeções, né, de elevação do dólar, que teríamos uma abertura e um fechamento, né, do mercado dessa commodity, a soja, e também do dólar, com tamanha oscilação como aconteceu na data de ontem para a data de hoje. Então, em um cenário em que o nosso ambiente fiscal, né, em que o nosso ambiente de câmbio, em que o nosso ambiente de inflação e de taxa Selic, todos eles juntos apontavam para um crescimento, né, natural da desvalorização do real frente ao dólar, o que nós vimos na data de ontem foi justamente o contrário, foi uma valorização, né, abrupta, né, pontual, mas também muito significativa, uma valorização do real frente ao dólar com a queda da moeda americana. Então, isso seria um cenário bastante interessante para a gente conversar, que traz uma certa divergência com o panorama, né, geral do que pode acontecer em relação real frente ao dólar. Então, Jossana, esse é um primeiro comentário para a gente deixar bem fixado para o nosso telespectador. É preciso sempre estar acompanhando e estar antenado no Agrodebate todas as quintas-feiras, discutindo as variações do preço da moeda americana. Então, como a introdução dessa, que eu faço o convite para você que está ligado aqui no canal AgroPlus e no programa Agrodebate para acompanhar o debate de hoje, que gira em torno do balanço da CNA para o ano de 2024 e principalmente as perspectivas para o ano de 2025, que envolve, segundo a CNA, pelo menos 11 variáveis que tem que deixar o produtor esperto para o próximo ano, principalmente o dólar. Então, fica colado com a gente, porque o programa só está começando. Vamos debater o agronegócio? Tayane, o Zaid já explanou e já falou sobre dólar, que é uma das variáveis que mais impactam e mais deixam, inclusive, o produtor rural preocupado. Eu vou trazer uma informação para vocês. Ontem nós conversamos com o presidente da Associação dos Criadores de Suíno de Mato Grosso, e a Crismate, ela fez um levantamento sobre a suinocultura no ano de 2024, no estado de Mato Grosso, e um dado que eu até conversei com o presidente, e que me deixou, inclusive, bem curioso. Assim, eu fiquei muito curioso, porque entre as variáveis que deixam o produtor mais preocupado em relação à sua produção, não estão o preço de produção, não estão o preço do suíno, não está o preço, são preços de custos, enfim, que na minha cabeça, inclusive do próprio presidente havia falado, que também foi uma surpresa para ele que os custos de produção não estão nas prioridades das preocupações do produtor rural da suinocultura. E sim, economia, política, e esses fatores, Daiane, eles têm um impacto muito maior do que a gente pode pensar dentro do agronegócio, né? Jassan, com certeza, porque, afinal, o nosso custo estando alto ou baixo, o que decide se a gente vai ter lucro ou não é na hora da venda. Literalmente, às vezes a gente pode fazer uma boa negociação para o momento, porém a política influencia muito, fatores externos, preço do dólar, tudo influencia na hora da gente fazer a nossa negociação. Inclusive agora mesmo a gente tem essa insegurança, essa instabilidade com relação ao dólar. Baixou ontem para hoje, né?
e sendo que a gente tinha expectativas que ele fosse subindo só. Mas acontecem alguns fatores que fizeram com que ele baixasse. Agora o mercado já está se regulando novamente e começou a subir. Mas o que a gente sabe que a expectativa é que o dólar mantenha-se alto. E daí a gente pode pensar, isso é bom por enquanto, né? Porque a gente tem um período aí iniciando, chegando o período de safra, então a gente tem que vender os produtos, ainda tem um pouco de produto para ser vendido, e a gente espera que esteja mais alto, porque o dólar é um fator que determina o preço da commodity da soja, do milho, né, também. Mas daí o que a gente analisa também? Os fatores da compra do ano que vem, né? Se o dólar se mantém alto, então o meu fertilizante vai ficar caro, o meu insumo vai ficar caro, porque, como a gente já explicou em uma outra ocasião aqui no Agrodebate, nós importamos muito dos produtos que são utilizados para plantar a nossa lavoura, né? Então esses fatores a gente tem que ficar ligado, como o Zaid pontuou muito bem, tem que assistir ao Agrodebate, né? Todas as quintas-feiras e os outros dias também, para a gente ficar antenado e estar atento ao mercado para tomar decisões pautadas no conhecimento. O Zaid está toda quinta-feira conosco aqui, né? Por isso que a Daiane está falando, e com muita sabedoria, muito conhecimento, né? Nos ajuda a analisar esse que é um cenário que é muito difícil de ser analisado. Inclusive, nos bastidores, os dois colegas aqui, ó, trazendo um ponto, o outro trazendo um outro ponto, para que no final das contas a gente consiga chegar a um denominador comum ou não, né? Bom, gente, o fato é que a CNA, ela prevê que no ano de 2025 o PIB do agronegócio pode crescer 5%. Essa é uma projeção feita, né, uma perspectiva feita, e ela avalia que o avanço do PIB ele vai ser impulsionado pelo aumento da produção primária agrícola, com destaque para os grãos e pelo crescimento da indústria de insumos e da agroindústria exportadora. O fato é que são vários fatores que têm que ser analisados, várias variáveis, né, Zaid? Entre elas, dólar, taxa Selic, inflação, crédito e seguro, VBP, agricultura, pecuária, logística e infraestrutura, meio ambiente, comércio exterior e, no final, vamos fazer um balanço, né? Mas a gente vai tentar discutir hoje todas essas variáveis, começando pelo dólar, com essa variação do dia e que deixou o produtor aí meio sem saber. Então, eu gostaria que você fizesse a tua avaliação, senhor Zaid Arbid, e qual variável que você acha que é a mais preocupante para precificar aí uma commodity, por exemplo, a saca de soja, por exemplo? Bom, Jossam, muito obrigado aí pelo apontamento, e vamos tentar passar por todos os pontos aqui que a CNA comentou, trazendo uma avaliação num agregado, num conjunto, que é isso que no final das contas, no final do dia, né, como falam os economistas, é isso que vai determinar o preço mesmo das commodities ou até mesmo o desempenho econômico do país, né? Então, falando de dólar e comentando um pouco essa oscilação que aconteceu na data de ontem, não sei se é possível a gente jogar na tela um indexador do dólar em relação às diversas moedas que são relevantes no mundo. É possível jogar esse gráfico? Paulo, tem aí, Paulo? Se tiver, não sei se o Paulo está preparado, se preparou com esse dado aí? Aí, assim, enquanto a gente vê se a gente consegue, é importante que a gente verifique o seguinte: quando acontece uma oscilação do dólar em relação à nossa moeda, o primeiro cenário que a gente tem que verificar é se o dólar, se ele está subindo ou se ele está caindo em relação a demais moedas, né? E como é que a gente faz isso? Existe um índice, né, que ele é acompanhado diariamente, que todas as bolsas de valores elas se orientam por esse índice, que ele se chama DXY, que é a comparação entre a moeda americana e um pacote de moedas que são do mundo inteiro.
principalmente o euro, o real, o dólar canadense, o dólar australiano, a moeda chinesa, a moeda japonesa. Então, é feito um pacote de moedas, né? E em relação a essas moedas, se avalia se o dólar está subindo ou se o dólar está caindo. Então, quando a gente fala que o DXY ele está em queda, né? Nós estamos vendo que o dólar está se desvalorizando em relação a esse conjunto de moedas. Entre eles está a nossa moeda, o real. Quando a gente fala que o DXY, quando a gente verifica nas cotações diárias que o DXY está subindo, o dólar está se valorizando em relação às outras moedas. As outras moedas perderam valor em relação ao dólar. Isso é um primeiro cuidado que a gente tem, né? Uma onda na praia e da praia mesmo tentar prever o que está acontecendo no oceano inteiro. É um pouco mais complexo, a gente precisa analisar o que tem na relação do dólar com as outras moedas no mundo inteiro, o primeiro passo. E o que é que a gente viu da data de ontem, que se for possível a gente mostra no gráfico, da data de ontem em relação à data de hoje, né? Como a gente pode ver aí, existe aqui 11 de dezembro de 2024, como a gente está vendo, e 12 é exatamente aí o quadrante à direita. A gente vê que são 4 quadrantes que estão sendo mostrados na tela, cada quadrante é um dia. O que a gente percebe aí? Uma oscilação positiva, né? Um aumento do dólar em relação às demais moedas, ou seja, o DXY está aumentando nesses últimos 4 dias da semana. É bem verdade que o que aconteceu na virada da data de ontem para a data de hoje, é preciso ser observado o final, a parte superior dessa barra do dia de ontem, do dia 11, ela termina numa posição mais alta do que a abertura da cotação de dólar na data de hoje. Então, de ontem, final do dia, para hoje, no começo do dia, a gente percebe que a moeda americana se desvalorizou em relação a diversas outras moedas no mundo, né? Então, isso já é um aspecto que não é só um cenário nacional. Pode ser que no cenário nacional algum outro fator tenha contribuído para a queda mais acentuada do dólar. E aí, a minha leitura é no sentido de que a queda do dólar que aconteceu na data de ontem para a data de hoje, nessa virada do fechamento para a abertura do mercado, isso tende a ser muito mais efêmero, muito mais conjuntural, né, passageiro, do que estrutural, do que determinado por um conjunto de variáveis mais fixas do cenário político-econômico. Eu digo isso por quê? Porque nós estamos vivendo um momento em que o Brasil está passando por dificuldades na contenção de gastos, né, do seu pacote fiscal. O pacote fiscal no Brasil, ele foi desenhado, né, pelo ministro Fernando Haddad para cumprir as metas desse modelo que se chama arcabouço fiscal. E o próprio Ministério da Fazenda já deu sinais de que não vai conseguir cumprir a meta, ainda que flexível, né, da nossa política fiscal, do arcabouço, né, dessa política de arcabouço fiscal. É mais ou menos a gente dizer o seguinte: olha, se as nossas metas do arcabouço fiscal, elas giravam ali em torno de, para metas de inflação, por exemplo, elas giravam em torno ali de 4,5%, então nós não vamos estar, esse é o centro da meta, nós não vamos estar nem nas bandas, né, de oscilação possível, né, de 50% para mais e 50% para menos. Nem aí nós vamos estar. É isso que é a preocupação que a CNA mencionou, né, desse ambiente da política fiscal, né, e das taxas de juros no Brasil. Daí, com esse cenário de dificuldade, de instabilidade e de incerteza por conta dos gastos públicos e por conta dessa mão frouxa na condução da política fiscal brasileira, o que é que se pode daí deduzir em relação à inflação, que é o outro índice? Olha, é o seguinte, eu
Estado brasileiro, governo brasileiro, eu vou elevar minhas taxas de juros para que eu consiga trazer dólar para dentro do Brasil, eu vou remunerar melhor o dólar, mesmo o capital que fique parado, eu, Estado brasileiro, vou remunerar em 12,25%. Foi o que aconteceu agora, o Copom aumentou em 0,5% a taxa Selic, vinha caindo, aumentou em 0,5%. O que significa isso? Significa que está acontecendo fuga de dólar do Brasil, né? Então quer dizer que as nossas reservas internas de dólar elas são cada vez menores, né? O que faz trazer uma oscilação em relação do dólar em relação ao real, logo o real se desvaloriza, o dólar sobe, porque nós temos menos dólar estocado no Brasil. Então a ideia é, vamos remunerar melhor esses investidores internacionais, pagar taxas de juros altas para que eles guardem o dinheiro aqui. Só que esse cenário, ele tem um limite, tá? Pensem vocês telespectadores, vocês investiriam em um país que não é confiável do ponto de vista fiscal, mas que diz estar pagando muito para a remuneração do seu capital? Ou você preferia remunerações um pouco menores, mas com a certeza de recebê-las num país que tem um outro ambiente jurídico, fiscal, político e econômico? Então, o que nós estamos vendo é que essa estratégia de elevação das taxas de juros num ambiente de desconfiança para o capital internacional tem desgastado, tem tornado menos efetiva essa maneira de atrair dólar. Nós não estamos conseguindo atrair dólar mesmo pagando muito. Então, a situação é uma inflação, uma taxa de juros pagas pelo governo altas e ainda assim uma instabilidade da moeda americana em relação à moeda brasileira. Isso significa uma coisa, as remunerações elas são muito importantes, mesmo para o mercado financeiro de capitais, mas tem uma coisa que vale mais porque é a causa de tudo isso, a confiança, e isso nós estamos perdendo. Você falava de taxa Selic, né? E quando, dentro dessa análise, a projeção para 2025 da CNA, ela diz que é esperada a manutenção da taxa Selic em patamar elevado, com projeção de 13,5% ao final do próximo ano. Daiane, quer fazer algum comentário? Sim, Jussan, isso que o Zaid falou é muito interessante, somado com o que você disse sobre a perspectiva de aumentar, né, o PIB do agronegócio. Quando a gente relaciona o PIB do agronegócio aumentando, a gente fica pensando, mas no meio de tantas incertezas, inseguranças, como que aumenta? E me veio à memória que esse ano foi um ano que não foi um ano muito produtivo. E agora, o próximo ano, a gente já tem a regularidade das chuvas, então a tendência é que se tenha mais grãos definitivamente, né? Efetivamente será aumentado pela produção maior de grãos e também pela instalação de agroindústrias. Então isso faz com que o PIB do agronegócio relativamente suba, segundo a Confederação, né, da Agricultura e Pecuária. Mas a gente tem que lembrar sempre que os desafios do agronegócio eles estão aqui, à nossa porta. Os desafios eles são internos e externos. Se a gente for ver, né, com essas taxas de juro alta, com a taxa Selic também ali cobrando, essa questão fiscal que o Zaid muito bem pontuou, que está bagunçado, querendo ou não, a vitrine do Brasil não está tão bonita, né, Zaid? Não adianta eles só subirem os juros que a gente acaba não estando com uma vitrine bonita. Ela está suja, a nossa vitrine, né? Acaba sendo algo que impede a visão da nossa vitrine. Porque quando o governo ele tem grande influência, e aqui no Brasil a gente passa por isso demais, né? Dependendo quem entra na política, a gente tem uma mudança muito drástica, né? E acaba refletindo. Essa questão do gasto muito elevado do governo, ele acaba tendo fuga de investidores, como o Zaid muito bem pontuou, e é natural que haja isso, porque o risco do Brasil é muito alto.
Então, quem vai querer investir, né? E outra situação que a gente fala de fatores externos para o agronegócio são as situações do dólar alto. Agora a projeção é que o dólar fique alto, então na hora de comprar os insumos, tem a questão também da rivalidade ali das grandes economias, que a gente não pode deixar de lado também, né? Tem um acordo do Mercosul, que apesar de firmado, a gente tem a lei do antidesmatamento, que também está às portas para gerar sanções para o agronegócio brasileiro. Então, nós temos muitos desafios aí. O dólar subindo agora pode parecer bom momentaneamente, mas a longo prazo eu não vejo como uma coisa boa, eu vejo como uma coisa ruim. Você falou, Daiane, inclusive dos problemas internos, porque a gente sabe, desde o início a gente está falando que são problemas internos e externos, e dentro dos problemas que podemos considerar internos, vem o crédito e o seguro, que para a Confederação, para a CNA, a política agrícola brasileira vai encontrar problema no orçamento público, com desafios aí para serem superados em 2025. O agro vai precisar se organizar para fortalecer a gestão de risco, manter o crescimento das fontes alternativas de financiamento. Eu vou pedir para o Zaid trazer um ponto de vista dele sobre crédito e seguro, mas logo depois do nosso intervalo. Vamos fazer uma pausa aí bem rapidinha. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação aqui no Agrodebate. Não sai daí. O Agrodebate está de volta. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. O debate de hoje gira em torno da projeção da CNA, as perspectivas da CNA, que para o ano de 2025 é de PIB do agronegócio crescendo 5%. Já chamo meus amigos de volta. Zaid Arbide, advogado especialista em tributação ambiental, e Daiane Kirnev, especialista em agronegócio. Meus amigos, no bloco anterior, nós já explanamos sobre o dólar, né? E o Zaid, inclusive, fez uma fala aí sobre taxa Selic, inflação. Mas um problema que é interno e que a Daiane mencionava também, né? É crédito e seguro. Zaid, quando a gente olha para crédito, para o produtor no ano que vem, essas análises aí que envolvem inflação, dólar, isso tem a ver com crédito e seguro para o produtor e pode gerar mais incerteza para ele? Bom, Jossan, excelente a forma de abordar, passando a partir da inflação e taxas de juros para pensar em crédito e seguro. A gente precisa lembrar primeiro que o orçamento do Brasil é uma coisa só. Em primeiro lugar é isso. Então, se existem fugas, né, de capitais em dólar daqui, se a nossa moeda se desvaloriza e se as políticas públicas de contenção de gastos fiscais, né, principalmente, se elas não têm o sucesso que elas deveriam ter, o sucesso projetado pelas próprias políticas. Eu não estou nem dizendo se o arcabouço fiscal ele é uma boa política ou não. O fato é que as práticas do governo já revelaram que nem mesmo as metas do arcabouço fiscal vão ser cumpridas, o que é um problema, né? Não é nem exatamente avaliar a política fiscal em si, mas é só ver se as nossas práticas vão levar aos nossos sucessos em relação ao nosso planejamento. Já sabemos que não. Então, passando a partir de dólar, inflação e Selic para falar de crédito, é preciso acrescentar aqui um componente político, que é o quê? Nós estamos falando, quando a gente fala de crédito seguro, a gente tem que lembrar que existe, né, um programa nacional de subvenção, né, do seguro rural. Esse a sigla dele é PSR, e ele foi destacado pela CNA, Confederação Nacional da Indústria, pelo seguinte: existe um projeto de lei que é de criação da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que é justamente para fomentar o crédito ao agronegócio para o próximo ano. Existe um estudo, né, do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Aplicada, que ao agronegócio chegou num número que a demanda
por crédito atualmente em 2024 teria sido de 4 bilhões de reais pelo agronegócio. Muito embora esse número 4 bilhões tenha sido a demanda estimada, os programas de crédito não passaram de 1,5 bilhões disponível. Então é preciso fomentar o crédito do agronegócio. E justamente nessa linha é que vem o projeto de lei da senadora Tereza Cristina pelo Mato Grosso do Sul. É o projeto de lei 2951 desse ano, de 2024, que traz mudanças, né, naquilo que é chamado hoje do fundo catástrofe. E como é que esse fundo catástrofe ele pode ser aplicado ao agronegócio? Eu gostaria nesse momento, antes de comentar um pouco sobre o PL 2951, deixar indicado para os nossos telespectadores do Agrodebate que tratar de crédito hoje no Brasil, existe uma variável ambiental que é o seguinte: se você cumpre, né, as conformidades ambientais, se você tem o seu SINCAR aprovado no estado de Mato Grosso, se você tem uma área sem embargo, se você preserva a sua PP, o plano safra atual, é possível que você, agricultor, que você possa chegar a desconto das taxas de juros que podem ir até 1,5%. 1,5% das taxas de juros, a depender da área plantada, pode significar a diferença entre ter ou não lucro, né? A Daiane comentava que o que importa no final das contas não é se a sua lavoura está bonita, não é se você colheu 80 sacos por hectare, não, é quanto fica, né? E quanto fica por hectare vai depender de uma série de coisas, inclusive da sua capacidade de se preparar, aí muitas vezes até com uma consultoria jurídica, com uma equipe jurídica por trás, se preparar para essas questões das catástrofes, que pode acontecer uma quebra de safra, sim, né? Esse é um aspecto muito importante. E o que fazer nessa situação? Como o produtor rural ele pode se defender dessas situações? Uma primeira é uma política aqui que nós estamos vendo, de subvenções das catástrofes. Então, a ex-ministra e agora senadora, Tereza Cristina, pelo projeto de lei 2951, agora falando um pouco dele, ela propôs alterações no nosso modelo de seguro para o agronegócio, né? Para quê? Quais são exatamente essas alterações e por que esse projeto de lei, na minha avaliação, ele é um projeto de lei que encontra as necessidades do agronegócio? Porque veja bem, todas as seguradoras e as resseguradoras, resseguradora é uma seguradora de seguradora. Então, por exemplo, tem o Bradesco, né, que é uma seguradora. E quando uma seguradora ela tem tanta dívida que ela precisa fazer o seguro da sua própria dívida, quem é que faz isso? Aí existe, né, um fundo FGC, é um fundo garantidor de crédito, que é um fundo nacional, né, é um fundo público, né, público-privado, né, porque todo o mercado de seguro ele é regulado, né, ele é regulado pela superintendência, pela SUSEP, que regula os seguros, e esse fundo garantidor de crédito, ele é um resseguro, ele é um seguro das seguradoras. E justamente o projeto de lei 2951 veio para trazer mais transparência e para trazer mais credibilidade para relação entre as instituições, desde o tomador do crédito lá no município de Itapurá, a instituição financeira seguradora direta dele e as instituições resseguradoras dessa primeira seguradora. Então, todo o cenário institucional ficou muito mais confiável, ou vai ficar muito mais confiável quando esse projeto de lei se tornar lei, né? E essa iniciativa ela tende a fomentar, a dinamizar todo o mercado do crédito no agronegócio. Eu, particularmente, lendo o projeto de lei, acredito que valeria a pena até num dia específico nós comentarmos mais no Agrodebate só sobre essa proposta de lei de alteração dos seguros para o agronegócio, né? Hoje em dia, esse projeto de lei ele se encontra com relatoria pelo senador do Mato Grosso, né, o senador Jaime Campos, e ele já se manifestou algumas vezes, né? Inclusive a expectativa é de que, se não nesse ano legislativo ainda, mas no início de 2025, esse projeto de lei ele possa ser convertido em lei, e essa lei, então, ela vai poder trazer uma estrutura muito mais interessante para quem mexe com o ramo de seguros, para que invista no seguro do agronegócio e assim possa aumentar o mercado de crédito nesse nosso setor mais dinâmico da economia brasileira. Inicialmente seria essa, Jossan e Daiane, um comentário para a gente analisar como é importante hoje
tornar mais profissional e tornar mais transparente e seguro, né, o mercado de crédito para o agronegócio. Daiane? Mencionou muito bem sobre a necessidade, né, do crédito no agronegócio. E a gente sabe que a demanda, ela é uma demanda de aproximadamente 4 bilhões. Porém, a previsão é que nem 30% disso seja incluída. Então, qual que é o cenário? Nós estamos cheios de conta, isso aqui não é nossa prioridade, sendo que o agronegócio é quem vai trazer a elevação do PIB para o ano que vem. Então, a inflação só não está maior por causa do agronegócio, né? Então, a gente vê assim que existe uma discrepância. Quem está trazendo os benefícios que deveria ser beneficiado. E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que esses créditos que são tomados pelo agricultor, pelo agronegócio, eles são devolvidos, eles são financiamentos, eles não são dados ao agronegócio, como muita gente pensa. Diferente disso, é um crédito que tem um subsídio de valor de juros, então eles vão pagar um pouco menos de juros a depender da situação, como o Zaid explicou. Se ele estiver com a documentação em dia, com o cadastro em dia, não tiver feito dano ambiental lá, não tem embargo, então ele vai fazer a tomada de crédito com juros menores. Mas ele vai pagar o crédito de volta e os juros. E isso eu estou mencionando aqui, pode parecer óbvio para vocês, mas eu vejo muita gente criticando, falando assim, mas por que o agronegócio quer mais dinheiro? Gente, não é o agronegócio que quer mais dinheiro. É um investimento que vai ser devolvido com juros. Mas o subsídio para que esses juros sejam menores é necessário para fomentar o agronegócio. Porque a gente sabe que os custos são muito altos e, como o Zaid mencionou muito bem, 1,5% pode fazer a diferença entre o produtor ter o lucro ou não. Porque, assim, José, aquele produtor que não consegue pegar um crédito com juros baixos, muitas vezes ele vai até uma revenda, ele vai pagar muito mais caro naquele produto. Então, vai ficando cada vez mais apertado. Daqui a pouco ele vai ter que sair do mercado realmente. Uma outra situação que eu gostaria de voltar um pouco, se me permite, é sobre o dólar. Hoje de manhã nós ouvíamos muito sobre o dólar, né? Qual foi a motivação maior? A gente escutou até situações que o senhor Augusto Nunes falou sobre o presidente, né? Que ele está doente com a situação... Ele não está doente, ele está com uma situação de saúde, né? Que ele teve um problema. E parece que hoje de manhã, na Bolsa, houve uma movimentação muito grande antes da informação sair do presidente, né? Antes da informação da possível cirurgia dele sair. E essa movimentação do dólar, eles até mencionaram que poderia ter referência ao estado de saúde do presidente. A gente sabe que tem inúmeros fatores que giram em torno disso. E por isso que eu trouxe até ao Agrodebate essa situação, porque muitas pessoas têm mencionado isso. O próprio pessoal da Pátria Agronegócios trouxe essa informação para a gente, né, de que a situação de saúde do presidente poderia gerar uma especulação de que o Alckmin assumiria em caso de acontecer alguma coisa com o presidente. Então eu também aproveito o momento da fala para a gente voltar lá no dólar para saber a opinião de vocês também, colegas. Zaid, eu já tenho conhecimento um pouco aí do teu ponto de vista, eu tenho certeza que você vai trazer uma opinião diferente da Daiane. Aliás, não necessariamente da Daiane, né? A Daiane está trazendo o que especialistas falaram sobre o que pode ter gerado essa diferença aí do dólar aí, né? Descer, subir, enfim, essa dança dos preços aí. Mas antes da gente ouvir sua opinião, vou fazer, eu acho que o nosso último intervalo, vai ser bem rapidinho. E na sequência, Zaid, só balança a cabeça aí para mim. Você vai trazer uma opinião diferente, não vai não? Então vamos ouvir tua opinião daqui a pouquinho. O intervalo é rápido, não sai daí que a gente volta já.
O Agrodebate, o programa que debate o agronegócio de segunda a sexta-feira, está de volta. Já convido meus amigos Zaid Arbide, advogado especialista em tributação ambiental, e Daiane Kirnev, especialista em agronegócio. Hoje o programa ele vai entrar agora, nesse momento o programa vai entrar na essência do seu nome. Vai ser um agrodebate na sua essência mesmo. Daiane, se você puder trazer em síntese o que você falou para nós no bloco anterior, por gentileza. Sim, Jassan, eu estava falando sobre o dólar, que algumas expectativas é que a informação de que o estado de saúde do presidente Luiz Inácio não estaria bem e ele passaria por um procedimento, uma cirurgia, né? Tem duas informações, Jassan. Uma é de que essa informação saiu privilegiada para alguma das pessoas que foi lá, se direcionou à Bolsa, sabendo da informação que logo seria divulgada na imprensa. E outra situação é que a saúde do atual presidente em risco ali colocaria uma expectativa do então vice-presidente assumir, que é o Alckmin, né? E isso gerou uma expectativa até boa para o mercado, fazendo com que o dólar também caísse. A gente sabe quando o fator risco do país, né, ele está melhor, então a nossa moeda valoriza. E eu gostaria de debater e trazer essa opinião, né, também, que não é minha efetivamente, mas eu acredito que tenha relação com a queda do dólar também. Zaid, na tua opinião, essas informações elas fazem sentido ou não? Bom, Jossan, amigos do Agrodebate, Daiane, o que eu vejo é o seguinte: em primeiro lugar, nós precisamos analisar as informações com mais informações ainda, né? O cenário econômico ele exige que a gente olhe o mesmo fenômeno, o mesmo fato por diversos ângulos, diversas perspectivas. É claro que a condução da política fiscal, como a gente estava comentando, ela tem um papel decisivo no tamanho do gasto público e de como os investidores eles vão olhar para o Brasil como um lugar atraente ou não para colocar os seus dólares. E a partir daí, quanto mais dólares o Brasil tiver na sua reserva interna, mais valorizado fica o real em relação ao dólar e mais a moeda americana cai, né? Então, isso é uma das variáveis, né? Essa variável negocial, empresarial, né, do dólar entrando no país. É verdade também que notícias políticas, né, que podem afetar os rumos do país, como por exemplo a questão de saúde do presidente Lula, elas também têm influências quanto à oscilação, ainda que ligeira, ainda que em um dia ou 2 dias, da nossa moeda frente ao dólar. É verdade isso também. O que eu gostaria de convidar os nossos telespectadores a refletirem sobre isso é que, sabendo de tudo isso, os atores que buscam o lucro, eles usam dessa capacidade de influência que uma informação pode ter em relação aos preços para justamente tirar vantagens econômicas sobre isso. Isso é o que a Daiane estava comentando, né? Existe uma suspeita de que alguém pode ter realizado operações poucas horas antes, né, dessa notícia ter sido divulgada, né, do presidente Lula, e com essas posições que foram contratadas, né, que foram assumidas na Bolsa de Valores, né, em cotações, em compras de ações ou derivativos, horas antes, essas pessoas com a oscilação do dólar, que já era sabida, né, já era esperada por conta do impacto da notícia, elas tiveram condições de ter bons lucros que em condições normais, né, de informação compartilhada no mesmo momento para todos, jamais elas teriam. Inclusive o nosso direito brasileiro ele se preocupa muito com a segurança, né, do nosso mercado de capitais, do nosso mercado financeiro, para evitar essa prática que se chama insider trading. É aquele que
Trader é aquele que compra e vende com informações privilegiadas e, portanto, ele fica sabendo das notícias antes dos outros. Ele pode firmar posições de compra quando ele sabe que daqui a pouco o mercado vai subir. Então ele comprou antes da subida, ele vai ganhar com essa diferença comparativa. E pelo contrário, ele pode firmar posições de venda antes da queda dos preços das ações ou dos derivativos, ou seja lá de quais papéis forem, né? Então essa prática é uma prática criminosa, é uma prática que precisa ser apurada e é simples, é só ver quais foram as posições marcadas não usualmente, né? É assim que as investigações, os inquéritos policiais em casos de insider trading acontecem. É só ver quais são as operações usuais do dia a dia do mercado e quais são aquelas que não são usuais e foram motivadas pouco e foram realizadas pouco tempo antes, né? Então, parece que deu leve travado agora, eu acho que normalizou, hein, Zaid? Tá. Então, é preciso olhar as coisas um pouco mais nos perguntando sobre... De novo, travou? Tá dando uma travadinha, mas eu acho que dá para te entender. Mas então é preciso considerar quais são as informações ou as intenções por trás das informações. Uma informação como essa do presidente Lula, eu acho que ela não é suficiente para responder sozinha pela queda do dólar na data de ontem para hoje. Esse é o meu ponto. É possível, sim, que ela possa ter tido alguma influência, mas eu acho que passageira. Nós estamos olhando da praia e procurando tirar conclusões sobre o oceano todo. É perigoso, né? É inegável que exista alguma influência, sim, das notícias e das alterações no cenário político brasileiro, isso influenciando nos valores das cotações do dólar de um dia para o outro. Com certeza, isso é decisivo. Mas eu vejo que é preciso analisar também, e talvez até com mais peso, as informações que não são pontuais, que não são conjunturais de um momento específico, mas olhar questões que são mais estruturais, né? Eu vejo que uma questão estrutural que tende para desvalorização do real frente ao dólar, ou seja, que tende para elevação do preço do dólar, é a condução da nossa política fiscal e do gasto público, porque isso afugenta capitais internacionais, capitais estrangeiros, fazendo com que a nossa reserva de dólar reduza e aumentando a disparidade da moeda americana em relação ao real. Não digo que não exista influências sobre o que está acontecendo com o presidente Lula, só acho que ela não tem a capacidade, a robustez para responder sozinha pelo movimento do dólar de queda, né, da data de ontem para hoje. Esse é meu ponto, muito embora exista sim uma influência. Daiane? Já são muito bem explicado, porque a gente escuta muito comentário, né, às vezes até de forma unilateral, e a gente vai entendendo que o mercado é como a precificação da soja, né? O mercado de dólar, ele parece muito a precificação da soja, vários fatores definem essa cotação, né, do dólar, e a gente não pode se apegar a fatores únicos. E a gente sabe também que pode ter influência, mas igual o Zaid muito bem mencionou, uma influência baixa. O que a gente tem que saber sempre é como que funciona. Hoje eu achei tão legal que o Zaid trouxe aqui a informação sobre o mercado, sobre os índices, né, que fazem a gente entender um pouco mais esse mercado. Trazer essa informação para o produtor rural é muito importante também, para ele se atentar ao que está acontecendo no mundo, nos negócios, e ficar meio esperto com o dólar. A gente fala também de questões geopolíticas, né? Guerras, alguns atritos com relação à China e Estados Unidos,
essa questão das despesas mesmo do Brasil, que está muito alta, eles não estão conseguindo segurar, ter esse controle fiscal. Então, a gente sabe que são fatores que tendem a manter o nosso dólar alto. Meus amigos, se encaminhando quase para o final do programa, restam poucos minutos e muito assunto ainda para conversar, então hoje eu vou tentar só fazer uma explanação aqui, ainda nos dados da CNA, quando fala de agricultura e pecuária, tem o VBP, que é o valor bruto de produção, né? Comparando os anos de 2023 e 2024, do ano passado para cá, os dados são de que houve um aumento desse valor bruto de produção de 0,3% em relação ao ano anterior. O resultado diz que a agricultura, a receita agrícola, ela teve redução projetada de 2,5%, e a receita pecuária, crescimento de 6,2%. Para 2025, comparado com 2024, já se tratando de estimativa, a expectativa é de crescimento de 7,4% quando se trata do setor. O segmento agrícola deve alcançar 937 bilhões de reais, mostrando aí uma recuperação na produção depois de 2024, e o VBP da pecuária deve crescer 9,2%, o que é ainda maior do que o do ano passado para esse ano. Então a gente vê aí que a projeção para o setor é muito boa. Se tratando de agricultura, a estimativa para a safra de grãos é de recorde para o ano que vem, para essa safra 2023 e 2024. Ninguém melhor do que falar sobre projeção de safra do que você, né, Daiane? José, a gente vai falar sobre uma projeção de uma safra que é esperada conforme tem se visto, né? As lavouras estão e os índices estão correndo tudo de acordo. Então a gente está vendo que as chuvas estão regulares, tem sol, tem chuva regular. Então, se a tendência é a estabilização do clima, a tendência com certeza vai ser de uma safra recorde em comparação à safra anterior. Isso é inevitável, né? E também a questão, você falou sobre a diminuição do valor da produção. Isso gera também uma expectativa no produtor, porque se ele aumenta um pouco a receita dele, ele vai ficar interessado em continuar, né, e até ampliar a sua produtividade, a sua lavoura, que é o caso que a gente falava até da pecuária. Em anos anteriores, os pecuaristas estavam desmotivados a fazer a criação porque estava com um lucro muito reduzido, e isso desestimula. Já ao contrário, o censo da produção rural, esse ano é um ano que os custos estão um pouco mais baixos, então a tendência também é a ampliação desse plantio de safra de soja. E nós teríamos ainda muitos outros assuntos para trazer que seriam interessantes tratar, né? Dentro da pecuária tem leite, tem carne, tem muita coisa para a gente falar. Logística e infraestrutura também afetam nessas projeções para 2025, meio ambiente, comércio exterior. Então, acho que vai ter que ficar para uma próxima, porque o nosso tempo, infelizmente, acabou, meus amigos. O tempo passou voando. Zaid, meu amigo, muito obrigado por mais uma quinta-feira com muita informação e colaboração por aqui no AgroDebate. Bom, José, eu que agradeço, e ao nosso amigo telespectador do AgroDebate, é muito importante ter em mente o seguinte: foi um programa inteiramente dedicado ao relatório da CNA, que esse relatório foi produzido ao longo do segundo semestre inteiro do ano de 2024, então teve bastante trabalho tanto da CNA quanto do AgroDebate para analisar, sempre pensando na melhor e na mais acurada, na mais... na melhor informação para você que tem que tomar sua decisão tanto da porteira para dentro quanto na hora da comercialização. E é importante a gente mencionar que as próximas análises do AgroDebate vão estar sempre antenadas com as novidades de mercado,
esse relatório da CNA, nós vamos poder voltar a falar em outros momentos, ele tem bastante assuntos relevantíssimos, né? A questão ambiental nós nem tratamos ainda muito, né? Nós tivemos alterações na legislação ambiental do estado de Mato Grosso, tivemos alterações na legislação federal e também com a decisão do Supremo Tribunal Federal, não é demais dizer, né? A questão dos biomas. Então tudo isso vai trazer um grande impacto para a comercialização na ponta lá do final da produção do agronegócio. O agrodebate dessa quinta-feira foi dedicado a uma parte do relatório do CNA, certamente nós vamos voltar a falar disso, e eu espero também poder participar com vocês e trazer outras informações sobre a pecuária, né, que agora está encerrando o ciclo da pecuária, e também sobre a agricultura, né. Mas numa outra oportunidade nós podemos voltar a falar mais disso. Eu agradeço, Jossan, agradeço, Daiane, por mais essa oportunidade de debater com vocês o agronegócio. Nós é que agradecemos e contamos com você na próxima quinta-feira. Daiane, obrigado. Obrigada, Jossan. Obrigado, Zaide. Eu acredito que nós saímos desse programa com muita informação e agregando muito também ao telespectador. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês, telespectadores, e tenham uma boa noite. O Agrodebate termina por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais. Uma boa noite.